Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximando-se Jesus de Jerusalém, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se também tu tivesses compreendido neste dia a mensagem de paz! Mas agora ela está oculta aos teus olhos. Virão dias sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te assediarão e apertarão de todos os lados. Derrubarão por terra a ti e aos teus filhos que estão dentro de teus muros, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. E tendo entrado no templo, começou a expulsar dele os vendedores, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é uma casa de oração, e vós a transformastes num covil de ladrões. E ensinava todos os dias no templo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos, podem sentar um minuto. Nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho. Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade e começou a chorar. Meus amados irmãos, Jesus, nosso Senhor, chorou sobre a cidade porque o grande desejo dele era de transformar aquela cidade. De transformar aquela cidade em seus adoradores. Ele gostaria de ser o caminho, a verdade e a vida deles todos. É o grande desejo da alma dele. E não é só um desejo de Jesus, mas é que todos os habitantes daquela cidade nasceram para ser isso. Se não é que eu quero fazer para, só por mim mesmo, mas para o bem daqueles cidadãos de Jerusalém. Eles nasceram para isso. E Jesus veio para isso. Interessante São João dizer: o Salvador, o Jesus, o Messias, veio para os seus. Nós somos de nosso Senhor, nós somos nascidos, saídos de suas mãos. Para Ele nós fomos criados. E por isso Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar. E Jesus explica por quê. Ele diz assim: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, todos os seres humanos, quando se aproximam de Jesus, eles têm a paz. A paz que o mundo não pode dar. Se alguém quiser experimentar, é só se aproximar de Jesus. O ser humano tem a paz toda vez que ele se aproxima de Jesus. Qualquer um de nós começar a ter um pouco assim, começar a se sentir inquieto, sem paz, você lê uma página do Evangelho, ponha-se no silêncio, ponha-se diante de Jesus, que você vai ver que vai começar a entrar a paz. Mesmo que talvez o mundo ainda continue
cheio de problemas, não importa, mas você vai ter a paz que o mundo não pode dar. E por isso nosso Senhor falou: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Até os santos, por exemplo, quando eles perdem um pouco de paz, talvez seja a preocupação de que alguma coisa não esteja de acordo com Deus. Mas uma vez que eles compreendem que aquela é a vontade de Deus, logo vem a paz. Se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, qualquer um de nós, nosso Senhor que pode nos dar a paz. E assim como ele se aproximou de Jerusalém, é isso que ele faz constantemente com cada um de nós. Ninguém pode reclamar de nosso Senhor de que ele esteja longe. Jesus é o primeiro a se aproximar de nós em todos os momentos da nossa vida. O que acontece é que nós nos afastamos, nos colocamos longe de Jesus, mas ele procura sempre estar do nosso lado. Quero fazer aqui uma breve comparação, porque é isso que São Paulo faz, então já comecemos a fazer com o Evangelho. Aí Jesus fez uma profecia a respeito de Jerusalém. Por não ter aceito Jesus, Jerusalém foi destruída. E Jesus fala: não ficou pedra sobre pedra. E por que não ficou pedra sobre pedra? Ou seja, por que Jerusalém foi destruída? Jesus mesmo que diz: porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. O que será de nós? O que vai acontecer conosco um dia, se nós não reconhecermos essa visita que Jesus sempre faz, Jesus sempre se aproxima de nós? Quantas vezes, de quantos modos? É só fazer um exame de consciência. Quantas vezes meu pai, minha mãe, meus irmãos, um colega, um amigo, um padre, um programa, um sermão, uma homilia, foi um convite que me foi feito para eu me aproximar de Deus, e eu teria já tido a paz naquela hora quando eu aceitasse. E Jesus então disse que não ficará pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Falando para Jerusalém. O que nosso Senhor fez então para ajudar Jerusalém? Jesus entrou no templo, que era o grande símbolo e o coração da cidade, e viu ali no templo sendo feito o que era proibido, que estava escrito assim: minha casa será casa de oração. E naquela época, com pretextos, os judeus, os sacerdotes, né, os que tomavam conta do templo, permitiram que se fizesse do templo um covil de ladrão. E interessante Jesus falar assim, um antro de ladrões, porque Jesus sabia que muitos, naqueles comércios que eram feitos ali, eram feitos dentro do templo, quando poderiam ser feitos ao redor, lá fora, porque comércio é necessário, né? Quem não vai numa cidade e não precisa de um comércio? Todos nós. Mas como é que nós temos feito esse comércio? Não é uma ocasião de exploração? Quantas vezes o comércio é um pretexto para a exploração? Eu não quero aqui ficar falando exemplo, né? Mas todo mundo já conhece. Quantas vezes um remédio que podia ser barato é tão caro? Quantas vezes uma comida que poderia ser mais em conta fica tão cara? Sempre existe alguém, né?
uma gasolina que podia ser mais barata, tanta coisa. Você vai descobrindo que a coisa podia ser melhor, podia ser mais em conta. Mas além desses roubos comerciais, eles eram feitos dentro do templo. Aí por isso nosso Senhor foi e começou a expulsar aquelas pessoas dali. E como está no Evangelho, Jesus começou a expulsar os que estavam vendendo, dizendo: minha casa será casa de oração, vós fizestes dela um covil de ladrões. Meus amados irmãos, essa passagem do Evangelho também quer dizer que nós devíamos colocar o nosso coração, a nossa vida particular, de acordo com Jesus. O que eu tenho feito do meu coração, da minha vida? Ela tem sido aberta para Deus? Ela tem existido de acordo com Deus? Ou eu tenho usado da minha vida, dos meus atos, sem prestar atenção a Deus nosso Senhor, a sua vontade, seus mandamentos? Não está na hora de eu fazer uma limpeza com a graça de Deus, olhando para Jesus, né? Eu vou olhar, pego os mandamentos de Deus e vejo lá que eu tenho que ir à missa todo domingo e não tenho ido. Vou começar aí. Eu pego ali os mandamentos de Deus e da igreja, eu vejo que eu devia me confessar e eu não tenho me confessado. Vou colocar isso de acordo com Deus. Eu pego ali os mandamentos de Deus, os sacramentos, e eu vejo que tem coisas que eu não tenho feito, e eu preciso fazer. Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso abrir a porta do meu coração para que nosso Senhor entre e eu viva com Ele a vida que Ele me der neste mundo. O meu coração, que devia ser uma casa para Deus, é um covil de ladrões. Só faço coisa errada. Chegou a hora, meus amados irmãos, nosso Senhor está batendo a nossa porta. Ele se aproxima de nós. Vamos abrir a porta para Ele. Vamos abrir o nosso coração para nosso Senhor. E não vamos fazer do nosso coração um antro de ladrões e coisas erradas. Interessante o evangelista dizer também, que a igreja põe isso para nós. Uma vez que a gente abre a porta para nosso Senhor, é preciso que deixe que nosso Senhor ensine, que Ele seja o nosso mestre, e que Jesus seja o nosso mestre. E o evangelista diz assim: todos os dias Jesus ficava ensinando no templo. Que todos os dias da nossa vida nosso Senhor seja o nosso mestre, Ele nos ensine, nos guie. Peçamos a Nossa Senhora a graça da nossa conversão, que Jesus, que se aproxima tantas vezes e de tantos modos, seja sempre recebido. Que Jesus entre, que Ele ensine, que Ele nos guie, que Ele nos ilumine, que Ele seja a nossa vida, seja a nossa estrada, seja a nossa luz, durante toda a nossa vida. Nós tenhamos sempre a paz nas nossas lutas, nosso dia a dia, né? Nossa família, na sociedade. Tenhamos a paz, que Jesus é a nossa paz, que vivamos assim. Eu quero terminar minhas palavras pedindo a bênção de São João Maria Vianney. Essa semana foi a semana de São João Maria Vianney, que é o dia do padre, que é o exemplar de um padre, né? Neste mundo, padroeiro dos sacerdotes, sobretudo dos párocos. Que São João Maria Vianney nos ajude, meus amados irmãos, a que nós levemos uma vida cristã. São João Maria Vianney é aquele exemplo do padre zeloso, é o grande representante de Jesus para transformar as almas, para convertê-las.
aquele grande zelo da glória de Deus. Eu, só para ter aqui um exemplo, eu estava lendo umas passagens do livro dele, e ele dava catecismo, porque o dia dele é um dia assim, ele levantava 2 da manhã, ia à igreja, rezava, atendia confissões já de madrugada, depois celebrava a missa, tomava um cafezinho, depois, esse café é entre aspas, né? Depois ele ia atender confissões de novo, depois parava antes do almoço e dava uma instrução. Nessa instrução que ele dava, porque ele é um homem de Deus, muita gente vem ali para receber uma graça, receber um milagre. Às vezes na própria instrução as pessoas se convertiam. Uma vez um médico foi com a família, o médico era católico, tinha fé, foi com a família visitar Ars, e quando ele chegou, viu aquele padre falando do amor de Deus, do pecado, ele caiu na gargalhada. O padre nem falava direito, não tinha nem dente direito. Só que depois de 5 minutos, assim, aquela gargalhada que ele começou a dar, aquela gargalhada começou a se transformar em choro. Ele começou a chorar ao ouvir o padre, porque o padre não parou de fazer a pregaçãozinha dele. A presença do padre, as orações do padre pelos pecadores, ele naquele ambiente, ele se converteu, mudou a vida dele. Era um católico que mudou de vida, que se converteu. Aquilo foi uma visita de Jesus para ele verdadeiramente. Vamos pedir a Nosso Senhor nessa Santa Missa a graça da nossa conversão. Quantas vezes Jesus nos visita com uma pregação e nós não abrimos a nossa porta? Que Nossa Senhora nos ajude a abrir a nossa porta para Jesus, que Ele nos visite e que Ele more no nosso coração. Interessante a respeito disso, São Paulo aqui nessa primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10 aqui, trechinho que nos é proposto, São Paulo diz assim, falando do povo que estava atravessando lá o deserto, e falando que essa travessia do povo, né, que atravessou o mar, entrou no deserto, e que era assistido por Deus, aquilo servia para nós. São Paulo diz assim, os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Esses acontecimentos se tornaram símbolo para nós. Então, para nós que Deus permitiu aquilo, para nós também cristãos, de agora. E São Paulo fala algumas coisas, e algumas coisas eu quero apenas destacar, e com isso nós vamos terminar. São Paulo diz assim, que nós lemos na epístola, não desejemos coisas más, como eles desejaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois se levantou para se divertir. Por quê? Porque é grande desejo de nosso Senhor que Jesus seja o centro do nosso coração. Quem não tem maus desejos, né? Essas tentações que vêm no coração da pessoa. O que devemos fazer com esses maus desejos? Se nós temos Jesus diante de nós, olha, esses maus desejos não são de Deus, vou procurar outra coisa. Então é normal que um cristão tenha tentações e que ele tenha que se debater contra essas tentações. Não vos torneis idólatras. O que seria uma idolatria? Idolatria quer dizer eu colocar algo criado no lugar do Criador. O Criador que merece minha atenção, meu amor, minha adoração. E quando eu coloco qualquer coisa criada no lugar, então eu sou um idólatra. Por isso, assim, pensando bem,
Um pecado sempre é uma espécie de idolatria, porque você tem Deus, o Senhor, de um lado, você tem algo que não é de Deus de outro, e você deixa a vontade de Deus para você fazer algo que não é de Deus. E o povo então foi tentado por idolatria e, como diz São Paulo aqui, levantaram-se para se divertir. Nós podemos ter as tentações da prostituição, sobretudo nesses, né? Se você liga uma música, ela te convida à prostituição. As mulheres já sabem disso. Você vai aos bailes de hoje, o que você vê ali? De sexta para sábado, lá perto da minha casa, você não tem nem como olhar para aquelas meninas. Elas estão drogadas ou bêbadas, mal vestidas. E o que elas fizeram ali no baile? Muitas delas passaram na prostituição. Então é uma coisa assim que parece, todo mundo quer impor aquilo como se fosse uma coisa comum, isso que é liberdade. Mas o cristão, o que ele tem que fazer? Se eu sou cristão, é Jesus que vai ser o meu Senhor, é a Ele que vou seguir, vou levar uma vida de família, uma vida com os meus filhos, com a minha esposa, e vou dizer não para essas grandes tentações que estão ao meu redor, porque tem Deus que se aproxima de nós e chora, mas tem um mundo também que se aproxima de nós e nos convida para levar uma vida não de Deus. Então aquelas coisas todas que aconteciam com o povo, São Paulo diz, estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, porque nós podemos também cair. Temos essas tentações. O que vamos fazer com essas tentações? São Paulo diz assim, olha, essas tentações todas vocês podem vencer. Deus é fiel, não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Só o cristão rezar, ele se cuidar, e ele vai ver que aquilo tudo, na verdade, as pessoas acham que é um lucro, mas é uma grande perda. O que é uma vida de um drogado? É um lucro. O que é uma vida de prostituição em que a pessoa se sujeita a tantas doenças, tantas coisas bárbaras? Aquilo é lucro. Graças a Deus nós temos, Deus nos guia, nos ilumina, nos chama para outra vida. São Paulo diz, não somente eu estou aqui falando de um modo psicológico para nos estimular a evitar essas coisas todas, mas é sobretudo a graça de Deus que é a nossa força. Por isso São Paulo diz, Deus é fiel, não permitirá que sejais provados acima de vossas forças, pelo contrário, com a provação ele providenciará o bom êxito, para que possais suportar qualquer tipo de provação. Esse monte de provação grosseira que São Paulo enumerou aqui, claro que existem outros tipos de provação, mas todas elas, com a graça de Deus, nós podemos sempre vencer. Com nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós vençamos. Então, meus amados irmãos, peçamos a Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus, que Ele limpe o nosso coração, que Ele se aproxime sempre, que Ele nos ajude a purificar o nosso coração, seja um coração para Ele, que o nosso coração seja uma casa para Jesus, e não um covil, um antro de coisas erradas, de ladrões. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos todos fazer a nossa profissão de fé.